Complicado, viu? Pedir desculpa, inclusive, pelo episódio de hoje, que a gente vai botar na nossa sexta-feira, porque nós vamos fazer um episódio aí meio sem anotação, meio falado, mas assim que existe um certo incômodo nosso aqui, que eu acho perfeitamente normal você não concordar com a mídia geral, aliás, ultimamente é padrão, né? O problema é que muita gente não tem concordado agora também. A gente aqui não tem concordado muito com pessoas que a gente até respeita bastante. A impressão que tem é que essas pessoas, esses influenciadores, essas chapas nossas aí, que a gente gosta muito dos canais deles, inclusive, tá esquecendo que existe, por trás de um momento, existe história. Né? As coisas não estão acontecendo lá na Ucrânia agora porque simplesmente um dos lados, no caso a Rússia, o Putin acordou, resolveu invadir o país hoje. Né? As coisas são realmente estruturadas a partir de um contexto histórico. Elas parecem que elas estão reagindo mais visceralmente a essa invasão, que é absolutamente absurda, assim, de uma maneira mais visceral do que racional. Então a gente vai pedir licença para esse episódio, como a gente falou lá no Twitter, uma coisa meio freestyle, com pouco ou nenhuma anotação, tá? Desculpa então também se der alguma enrolada no meio do caminho, porque a memória às vezes falha. Mas a gente tinha que fazer esse episódio hoje, porque no mínimo a gente gostaria de se posicionar com respeito a essa coisa toda, tá bom? Vamos lá. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Ai, 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 não vamos cair nessa. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 126 e a gente vai falar de novo, fazer o quê? Sobre essa questão da guerra Ucrânia e Rússia, dar uma posicionada em relação ao nosso canal, o que a gente tem pensado sobre isso. Antes de mais nada, então, a gente vai fazer aquele jabacito mais rápido que a gente tem feito ultimamente, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Seguir também a gente, por favor, no Spotify ou também, se possível, e também no YouTube. Dá um likezinho no episódio, faz um comentário, clica no sininho para acompanhar. E a gente faz, como sempre, também agora nesse jabá mais rápido, a gente faz aquela solicitação grande de um apoio de vocês lá, considerando que agora a gente tem um Pix, tá? E esse Pix está sempre presente, o código dele em todas as nossas postagens de episódio, só nas postagens de episódio, para não ficar enchendo o saco. E também o QR Code que fica lá na arte do Twitter, perdão, a arte do YouTube, conforme o episódio vai rolando, tá bom? Então a gente lembra, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, qualquer coisa ajuda, pingado não é seco. E também a sugestão dos nossos ouvintes, que é R$1 por episódio. R$1 por episódio ajuda a gente pra caramba, vocês vão pôr uma fé nisso aí, tá bom? Vamos em frente, vida que segue. Por que nossos colegas estão errados? Hoje o seu Saindo da Bolha tá um pouco desanimado, porque assim, tá vendo que a questão de lutar por liberdade de expressão tá sendo uma derrota a cada dia, né? Não vou nem estender demais, você sabe muito bem o que eu tô falando. Por enquanto a gente tem um espaço aí em alguns lugares, provavelmente em breve não vai ter também no Telegram, se continuar as coisas desse jeito. Não dá nem pra comentar o absurdo que é a situação. Então, essas coisas dão uma desanimada, principalmente que uma das nossas propostas aqui, a gente sempre fala, o que acontece lá fora mais cedo ou mais tarde acontece aqui no Brasil, e a gente está numa luta constante por liberdade de expressão. Então, quando a liberdade de expressão é cerceada, a gente fica meio chateado. Mas vamos lá, vamos falar de Rússia e Ucrânia, que é a nossa história. Eu não vou nominar exatamente, porque eu tenho muito respeito pelos perfis e pelas pessoas, mas pelo menos uns 3 perfis brasileiros e uns 2 perfis lá de fora, na minha visão, estão tendo alguns problemas aí com relação à análise desse conflito especificamente de Rússia e Ucrânia, tá? Então vamos por parte, vamos pensar estruturadamente, que eu acho que essa turma não está fazendo. Vamos lá. O Putin é mau.
O Putin é um cara não exatamente uma doçura, o cara é um ditador, o cara é um tirano, autoritário, ele tem o país segurando na mão dele. Obviamente esses, sei lá, 20 anos que ele tá lá não é porque ele é uma coisa fantástica e o povo não pensaria em alternativas, não tem como a gente acreditar nesse tipo de coisa, né? Qualquer regime democrático provavelmente já teria sido, provavelmente não, certamente já teria sido trocado. Então, assim, sim, o Putin é um cara do mal, né? É um cara que manda envenenar seus inimigos, é umas coisas meio pesadas, né? Então, nós não estamos discutindo aqui o caráter do Putin, certo? Ótimo, que bom. A Rússia, desde muito tempo, nunca conseguiu se estabelecer como uma democracia, tá? E aí abre espaço para os Putins da vida, né? Antes mesmo, então, lá da Revolução, eles tinham a turma do czar, não era exatamente, desculpe os meus amigos monarquistas, também não era exatamente coisas fofas, depois veio o regime soviético, e agora nós estamos aí com esse período também de putinização política do país. Então, a gente está percebendo, obviamente, que existe um retorno a esse perfil mais soviético, expansionista nas mãos do Putin, tá? Ninguém está questionando isso. 3, que dá para também não questionar. Não dá para questionar que guerra não é solução. A gente entende que existem coisas que estão acontecendo lá na Ucrânia que vão muito além do time ser colocado em campo, que existe um histórico para trás, mas guerra, em princípio, não é solução, tá? Existem conflitos difíceis de ser manobrados, mas em última análise, os países têm que, vamos dizer assim, pensando o país como uma instituição, né? O país tem que analisar que o benefício principal tem que ser a população que está lá dentro, de maneira geral. Ou seja, se existe, vamos dizer que existe uma reação à situação das províncias lá do Oriente, lá na Ucrânia, você tacar o país dentro de uma guerra total não parece ser uma boa ideia para as próprias pessoas que estão sendo eventualmente oprimidas naquela região, certo? Então, guerra de maneira geral não é solução, tá? Então, isso aqui é mais ou menos ponto pacífico, mas o problema aqui, de novo, não é validar a guerra, e esse tem sido o problema dos nossos amigos analistas. A questão é ver que do outro lado do muro, do outro lado da fronteira do invasor, ou seja, quem está sendo invadido, também tem um material lá dentro que não cheira muito bem, tá? Até agora, então, nós falamos o seguinte: a guerra é boa? Não. Putin é legal? Não. A Rússia tem essa tendência expansionista? Tem. Mas ela está expandindo para que lado? Ela está expandindo para um lado onde existe um governo redondinho, onde está tudo certo, onde está tudo bonitinho? Não. Tem algo que não cheira bem do lado do muro também. A gente colocou um tweet bem claro sobre isso lá para trás. Não comprar o Zelensky não quer dizer comprar o Putin. Não acreditar no que estão querendo vender o Zelensky, estão querendo botar até prêmio Nobel da Paz para o cara, não quer dizer que o Putin deixou de ser aquilo que ele sempre foi. A gente sempre soube, não existe surpresa nenhuma. Qual a diferença de comportamento que está tendo o Putin em relação aos últimos 20 anos que ele teve lá dentro? O que aconteceu? O que mudou? Ele está mais mal? Não estou vendo isso. Ele está mais expansionista? Também não. Eu estou vendo que ele continua sendo um cara com uma política de país expansionista, né? Então deixa eu perguntar. E o Putin é ótimo. E o Putin em relação à Geórgia? Naquela época? Nada. Tem problema nenhum. Deixa a Geórgia lá, ele comeu um naco da Geórgia, tudo bem, sem problema. E o Putin em relação à Crimeia, que na época era o governo Obama? Tudo bem também. Teve uma chiação, fizeram lá algumas ações de protesto, mais umas barreiras comerciais, etc. e tal. Morreu. Na época da Crimeia, tudo bem, a Crimeia por si só, ela não justificaria a gente correr o risco de uma terceira guerra mundial? Na época, aparentemente não. E o Putin em relação à Bielorrússia? Pois é, se a Bielorrússia antes era um país independente praticamente, era meio nem cá nem lá, ele não se dava bem nem com a União Europeia nem com o Putin, porque o cara lá é um outro autocrata gigantesco. De repente agora tá tudo bem, ninguém nunca achou estranho de repente a Bielorrússia colar na Rússia e agora inclusive passar alguma constituição meio estranha por lá?
Não tem problema, isso está tudo certo. Entendi. Então, por que nesses processos que a gente está falando antes aí, de Geórgia, que a gente está falando de Crimeia, que a gente está falando dos estranhamentos bielorrussos, por que antes não valia a pena entrar em guerra e agora vale a pena tentar em guerra total? Ah, mas o problema não é o Putin, então é o Zelensky. Todo mundo fala como se fossem personagens antigos, né? Daquela coisa. Ou Putin, ou Zelensky. Gente, na boa, o Zelensky não é um antigo aliado do Ocidente. O Zelensky foi eleito em 2019, ninguém conhecia até então. O cara era basicamente um artista. Acho que 96% das pessoas hoje ficam falando sobre guerra da Rússia nunca tinha ouvido falar do Zelensky, né? Não é assim? Quem que você conhece? Pergunta para quem você fala no seu dia a dia. Não, porque o Zelensky, parece que os caras são íntimos. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar do Zelensky? Pergunta pro cara. O cara começou a ouvir agora, a partir do momento que apareceu no jornal, já apareceu ele como um grande herói de resistência, né? Mas então não dá para fazer uma comparação 1 a 1. O Putin é A e o Zelensky é B, porque o Zelensky é um personagem novo, é um personagem sem histórico, e você não consegue dar uma carga positiva de informação, transformar o cara em herói, e agora falando até em prêmio Nobel, se você não conhece o passado dele. Ninguém sabe o que esse cara desde fevereiro ninguém conhece esse cara. 99% das pessoas não conhecem esse cara. A gente vai citar um caso aqui mais pra frente, mas é porque a gente estudou uma situação e conversou com vocês sobre isso, só isso, tá? Então, nessa questão aí dos perfis que geralmente a gente acompanha, respeita, etc. Eu vou pegar aqui, só para não ficar citando nacional, eu vou pegar o Dennis Prager lá da PragerU, né? Que é um muito conservador, muita gente gosta dele. O cara tá fazendo uma série de vídeos que eu acho uma completa vergonha, vou ser franco para vocês. Então, por exemplo, ele fala, olha, não pode falar mal da Ucrânia porque lá tem corrupção. Todo lugar tem corrupção. Vocês parem de fazer alinhamento da Ucrânia com corrupção, porque corrupção é uma coisa que tem em todo lugar. Primeiro, tem um relativismo aí meio tonto, tá? Assim, vamos dizer assim, não pode falar mal porque tem em todo lugar, já é uma coisa que eu não espero de um cara que tem um canal chamado University, né? Mas independente de qualquer coisa, as pessoas não estão falando mal do Zelensky porque eventualmente tem corrupção na Ucrânia. Não é esse o ponto. As pessoas querem saber o que é que está acontecendo lá dentro e por que existe essa invasão. Qual a justificativa do Putin, a gente sabe, e a gente sabe que a justificativa é uma justificativa qualquer, tá? Qualquer país que invade o outro dá uma justificativa. Os Estados Unidos arranjaram a justificativa de invadir o Iraque dizendo que existe arma de destruição em massa que não existia, certo? Então o Putin vai também inventar uma justificativa lá e vai invadir. Muito bem, invadiu, encontrou do outro lado o Zelensky. As pessoas não estão bravas, falam assim, não pode invadir porque tem corrupção. Ninguém está falando isso. Só que é construído como se as pessoas estivessem falando isso. Pode invadir sim porque tem corrupção. Não, essa é uma mentira, isso é falacioso total. Tem um outro vídeo que ele fala assim também, gente, não é porque a imprensa está a favor do Zelensky que a gente tem que ser contra. Não, eu não sou nem contra aspas, o Zelensky, e nem sou contra porque a imprensa é a favor. Não existe essa correlação. É uma correlação construída para dizer assim, olha, você está errado porque você está se alinhando de uma maneira indevida. Nós não estamos nos alinhando com coisa nenhuma, muito pelo contrário. A nossa briga é o seguinte, pare de se alinhar automaticamente às coisas. Não tem que ter alinhamento nenhum. Tem que ter um pensamento crítico, é isso. O Putin não é bom? Não. O Zelensky é bom? Aparentemente, não vejo nada de bom lá também. Só isso. É só isso. Isso faz com que a guerra seja justa? Não. Mas as pessoas não estão querendo nem que você questione esse tipo de coisa. Que você fala assim, será que o Zelensky é tudo isso que os caras estão falando? Pronto, já não pode, né? Outra pessoa aí que eu admiro bastante falou que o Zelensky fez um discurso quando ele fez aquele discurso para o Congresso lá no norte-americano, fez um discurso poderoso. Eu não sei se vocês foram ouvir, mas foi horrível. Vou ser franco, tô tentando ter o mínimo de viés possível. Deixa eu assistir o discurso inteiro pelo menos uma vez, tá? Fomos lá, conversamos, olhamos. Olha, além de dar aquela sensação clara de trabalho de marketing com cara com camiseta cor de oliva para mostrar assim
sou um valente guerreiro, ele comparou a invasão russa com Pearl Harbor e com 11 de setembro, como se fosse uma grande surpresa que tivesse acontecido do nada. A guerra lá na fronteira com a Rússia, lá nas províncias orientais, ela tem anos, ela vem de 2014. A interferência dos Estados Unidos e da Rússia naquela guerra, que lá é uma guerra proxy, gente. Estados Unidos e Rússia estão em guerra naquela região há anos. É uma guerra proxy. Os dois estão brigando usando a casa dos outros, que é uma das formas de guerra mais podres que tem. Tá lá há 8 anos e aí falar que, nossa, teve uma surpresa. Tem uma surpresa como se fosse Pearl Harbor. Não tem surpresa nenhuma. Foi discutido na mídia. O pessoal ficou chutando a data de invasão. Que Pearl Harbor é esse? E além disso tudo, vamos chamar assim, ele falou de Martin Luther King. Ele fez uma situação à la Martin Luther King, que também para mim foi uma vergonha. Ele trocou I have a dream por I have a need. Do tipo assim, em vez de eu tenho um sonho, eu tenho uma necessidade. São duas coisas completamente diferentes. I have a dream, se ele falasse I have a dream em termos de liberdade, etc e tal, eu poderia falar, que bacana. Mas não, ele chegou, eu tenho uma necessidade e fez uma listinha de compra. Uma listinha de compra de arma. Quer dizer, compra na faixa, né? Olha, eu preciso avião, eu preciso arma, eu preciso munição, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Esse é o I have a need dele. E inclusive um I have a need muito estranho, porque assim, não adianta os Estados Unidos darem aviões para a Ucrânia. No dia que qualquer país botar, que nem era o plano anterior lá deles, pegar os MiG-29 poloneses e jogar lá para dentro da Ucrânia, isso não funciona. A força aérea da Ucrânia está no chão, porque eles sabem muito bem que na hora que eles levantarem eles vão ser destruídos. Na hora que as defesas que tem hoje em cima da Ucrânia, a Rússia tem a superioridade aérea na região, certo? Na hora que o cara cruzar a fronteira com a Ucrânia, eles vão acabar com o que vier, principalmente se for MiG-29, que é MiG antigo, tá? Os russos vão sambar em cima disso. Então não adianta ele fingir que ele está pedindo avião e que o Ocidente está negando, porque todo mundo sabe que isso não serve para porcaria nenhuma, tá? E avião americano moderno, eles não sabem pilotar. Então não adianta. Então essa é uma lista de compra fake. Tá? Você precisa mais munição, você precisa, sei lá, algum tipo de coisa, vai lá, manda para os caras, não tem problema, mas avião. E o segundo ponto, e ele usa de uma expressão, a expressão de uma maneira muito ruim, ele fala assim, meio que custa fazer o no-fly zone em cima da Ucrânia? Tipo, era só fazer, claro, é só fazer o no-fly zone em cima da Ucrânia e pronto, a OTAN está em guerra com a Rússia. Para ele é super tranquilo, é só pedir para todo mundo entrar em guerra em cima dele. Então, assim, ele sabe muito bem, sinto muito, que ele é resultante de um processo que vem desde do Iron Maiden lá, que foi basicamente, foi um golpe, né? Quando você pega o presidente tem que sair correndo do país porque a população põe para fora. E ele não é 100%, 80%, sei lá, 50%, 60%, bota o presidente para fora, isso é um golpe. Então teve um golpe, entrou o presidente anterior, entrou ele. Ele é, vamos dizer, herança direta desse golpe que aconteceu lá. E é um golpe que foi patrocinado, sim, pelos Estados Unidos. É uma guerra de poder dentro da Ucrânia. Certo? Na época era um baba-ovo da Rússia, depois entrou um baba-ovo americano. E aí agora é a vez da Rússia dar uma porrada deles de novo. Daqui a pouco, se der certo, vai entrar um americano, vai dar uma porrada de novo. Então não tem bonzinho. Ele é herança de um processo de um golpe de Estado na Ucrânia. Tá? Eles não têm democracia lá. Vamos parar por aí. Então, assim, ele entra com Martin Luther King, ele entra com listinha de compra. Isso não, desculpa, gente, isso aqui não é um discurso poderoso. Isso simplesmente foi uma ferramenta de marketing que eu achei, honestamente, bem meia boca, tá? Eu não compraria uma geladeira usada desse sujeito. Deixa eu lembrar, tá? Veja que interessante. Depois que ele fez o discurso, o pessoal levantou, bateu palmas de pé, principalmente a base democrata do governo americano está muito animadinha com relação a ele, que é um cara bom, que é um herói, etc e tal, não é? Então, muito bem. Vamos lembrar a história do impeachment do Trump? Muito bom. Tem até um episódio sobre isso lá atrás em algum lugar, eu acho que chama Ucrânia bullshit, qualquer coisa assim. E nesse episódio, inclusive, na época eu sou até inocente, eu sou muito mais
condescendente com relação à origem do Iron Maiden lá atrás do que eu seria hoje, tá? Falo, o pessoal botou o puxa-saco do Putin pra fora, tal, etc, com um certo tom de libertação que hoje eu vejo que não é exatamente isso também. Mas muito bem, então o que aconteceu? Naquela época, Hunter Biden, olha ele aparecendo aí de novo naquela época, lá para trás, ele foi colocado como membro do Conselho da Burisma de Gás, não era isso? E aí entra tem uma troca de governo, entra um promotor mais linha dura, vai fazer investigação de corrupção na Burisma e vai chamar o Hunter Biden para depor. O Biden sai correndo, faz uma visita lá na Ucrânia e faz aquilo que o pessoal hoje fala que é um absurdo. Fala que se ele não tirar aquele promotor, os Estados Unidos não vai dar $1 bilhão lá que eles estavam querendo dar. Tá? Chantagem total. Foi uma chantagem. Trocaram realmente o promotor e ficou todo mundo feliz. Muito bem. Passado alguns anos, Trump toma posse e tem uma conversa com o novo presidente da Ucrânia, que é quem? É o Zelensky. Tá? É o Zelensky. O Trump liga lá para falar com o Zelensky. E dessa história sai uma historinha outra que o Trump teria pedido para o Zelensky para arranjar sujeira para jogar em cima do Biden. Eles invertem completamente a história, tá? Eles invertem tudo. Existe um whistleblower que fala que isso, ele tem as anotações da reunião, da ligação que acontece e tal, e aí vira o impeachment do Trump. O impeachment do Trump é baseado em uma conversa do Trump com o Zelensky, tá? O Zelensky, na época, fala claramente para os democratas o seguinte: não, o Trump nunca me pediu nada. Ele nunca pediu o tal do qui pro quo. Você persegue o Hunter Biden e eu te dou dinheiro. Que é exatamente o oposto do que os democratas... Aliás, é o que os democratas fizeram alguns anos antes, tá? O Zelensky fala, não, isso não aconteceu. O Trump não fez qui pro quo de jeito nenhum. O que fizeram? Espinafraram o Zelensky na época. Não, ele é cara do Trump. Aquela coisa toda, tal safado sem vergonha. E processaram o Trump do mesmo jeito. E a gente sabe, final da história, que obviamente não ia dar em nada o impeachment. Mas, alguns anos atrás, o Zelensky era um safadinho que mentiu em favor do Trump. Agora não. Agora o Zelensky é o amigão, o herói da camisetinha verde-oliva que vai ser indicado pro Prêmio Nobel da Paz. E o pessoal bate palma de pé. Então o pessoal muda de posição, gente, de acordo com a necessidade narrativa, com o pé nas costas, tá? Isso tem algum tipo de critério lógico para ter uma posição A ou B? Nunca foi uma questão real, tá? Muito bem. Vamos lá. Então, não acreditavam no Zelensky antigamente, agora o Zelensky é super pimpão. Olha, gente, de verdade eu tenho a percepção que a posição que a gente está tendo nos outros canais aí de colegas nossos é muito mais raiva, tá? Muito mais víscera em relação ao Putin, pelo fato dele ter uma cabeça comunista, dele manter esse projeto real de ter um novo expansionismo soviético do que qualquer outra coisa, tá? Só que isso significa que você está trazendo, então, a história para o tempo hoje, tá? Assim, como se tudo tivesse começando agora. Do nada, o Putin acordou e resolveu puxar a Ucrânia. O Putin empresta? Não, claro que não. Já cansamos de falar, também já falamos para quem é do campo de direita que essa história de ficar falando que o Putin é de direita é zero verdade, é zero absoluto. Não tem absolutamente relação nenhuma o fato de ele ter eventualmente vamos dizer assim, um posicionamento mais conservador aqui e ali, dele ser de direita, tá? Parou por aí. Mas o Zelensky também não é outro que dá para engolir, é isso. Não preciso para engolir A ter que não engolir B. Podem gritar à vontade, mas ele tem batalhões nazistas lá, o batalhão Azov, que o governo dele financia. Mas eu saio da bolha, ele é judeu. Gente, judeu vota antissemita nos Estados Unidos. Para com isso, o cara pode ter ascendência, mas não é exatamente um israelita, né? Tem grupos de direitos humanos em Israel pedindo, já mencionei isso, se não me engano, pedindo para que o governo de Israel não permita mais exportar arma, vender arma para esses grupos, porque eles são antissemitas. Porra, eu já tô naquele ponto que eu nem ligo mais, tá? O cara fala, se você não venera o Zelensky como herói, então significa que você é um apologista do Trump. Tá, eu digo, tá. É exatamente, gente, nós estamos enfiados exatamente, pelo amor de Deus, percebam isso, no mesmo discurso do antivax, né?
É exatamente a coisa. Aliás, a gente estava montando aqui, lembrando dessa história, e eu vou até ler um tweet que a gente colocou dia 4 de março lá no Twitter, obviamente, seu Twitter. Olha só. A gente escreveu assim: quem questiona os critérios do aquecimento global, só questionar os critérios basta, virou negacionista. Quem questiona os critérios usados no combate à pandemia, mesmo vacinado, virou antivax. E aí a gente perguntava, já inventaram um adjetivo para quem questiona os dois lados dessa guerra? Palpite é questão de tempo. Pois é, já existe, tá? Agora, quem questiona os dois lados da guerra, o pessoal chama de apologista do Putin, tá? Pronto, viramos apologistas. Continuamos achando que não tem discurso poderoso, continuamos achando que não tem herói nenhum nessa história, só gente interessada em poder, deixando o povo dele morrer. Tô com palpite que meus colegas de conteúdo mais pra frente vão quebrar a cara com relação aos Zelensky, o tempo vai dizer. E se eu tiver errado, eu prometo que eu peço desculpa. Mas se a gente tiver certo, aí eu acho que a gente vai esperar sentado ver se eles vão pedir desculpa também. Tá bom? É isso aí, a gente pede desculpa aí pelo episódio mais mal estruturado, mais conversado com vocês. Normalmente a gente gosta mais de passar dado do que opinião, mas a gente achava que era necessário isso aí. Vamos fazer então o nosso jabacito aqui. Pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e lá no canal do YouTube também, onde a gente pede, comenta, dá um likezinho e clica no sininho para receber notificação. O que mais? A gente pede também para vocês fazerem o share do episódio nas redes sociais, se vocês gostarem, evidentemente, e fazer o famoso boca a boca sarado, pedindo para contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto e também esse mambo-jumbo de que o Zelensky é herói. Pede também para vocês anotarem o nosso endereço no canal do Telegram, enquanto ele existir, obviamente, e, sei lá, de repente você está no exterior, né, que não vai estar bloqueado, anota aí, por favor. bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. E finalmente a gente faz o nosso momento aí que a gente lembra que a gente tem um Pix, onde vocês podem ajudar a gente imensamente, fazendo uma doação de 1, 2, 5, 10 reais ou 10 milhões de reais. Lembrando, gente, pingado não é seco. Eu vou doar R$1 para o seu Saindo da Bolha. R$1, gente, pingado não é seco, tá? E também acompanhar a sugestão dos nossos ouvintes de R$1 por episódio. R$1 por episódio, gente, vale a pena pra caramba, ajuda a gente pra caramba, de verdade. Lembrou? Putz, vou mandar R$1 aqui pro seu Saindo da Bolha, passar pra turma lá, pagar os papagaios do podcast, tá bom? É isso aí, vamos em frente. Sexta, acabou a semana, só temos mais um podcast essa semana pra botar em ordem a casa. A gente falou, ia fazer 4 essa semana, estamos fazendo 4 essa semana. E tem assunto, né? E pior que tem muito assunto mesmo. É isso aí. Grande abraço para todo mundo. Bom fim de semana. Descansem um pouco. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.